Olá pessoal, tudo beleza? Hoje trazemos para vocês mais um quiz de conhecimentos gerais com 15 perguntas com respostas explicadas para que você teste e amplie todos os seus conhecimentos. Nossa missão é trazer educação com diversão, por isso que aqui, no mundo dos quizzes, você aprende se divertindo. Só não esquece de deixar aquele like para ajudar aqui na divulgação e também depois de ver o vídeo não esqueça de comentar como foram e se gostaram do quiz. Bom, então vamos lá com a primeira pergunta de hoje. Pergunta número 1. Quantos centímetros pode chegar a medir a língua de uma girafa? A. 80 centímetros. B. 45 centímetros. C. 25 centímetros. D. 10 centímetros. A resposta correta é a letra B. A língua da girafa pode chegar a aproximadamente 45 centímetros de comprimento, sendo essa uma característica importante na captura do alimento e elas também as usam para limpar as suas orelhas. Pergunta número 2. Qual o idioma mais falado do mundo atualmente, considerando apenas idiomas nativos dos falantes? A. Chinês. B. Espanhol. C. Inglês. D. Hindi. A resposta correta é a letra A. Os números variam bastante. O site Ethnologue, por exemplo, coloca o número de falantes nativos do chinês em cerca de 1,2 bilhões de pessoas. Desse total, mais ou menos 1 bilhão falam mandarim. Pergunta de número 3. As 3 grandes pirâmides de Gizé foram construídas como tumbas de 3 reis do Egito. Qual desses não é um deles? A. Miquerinos. B. Ramsés. C. Quefren. D. Quéops. A resposta correta é a letra B, Ramsés. As 3 majestosas pirâmides de Gizé foram construídas como tumbas reais para os reis Quéops, Quefren e Miquerinos, pai, filho e neto. A maior delas, com 146,6 metros de altura, o equivalente a 49 andares, é chamada de Grande Pirâmide e foi construída há cerca de 2.550 anos antes de Cristo para Quéops, no auge do antigo reinado do Egito. Pergunta de número 4. Dom Casmurro é uma importante obra de qual renomado escritor da história brasileira? A. Monteiro Lobato. B. Machado de Assis. C. José de Alencar. D. Graciliano Ramos. A resposta correta é a letra B, Machado de Assis. Ele é o nome brasileiro mais reconhecido no exterior, traduzido para inúmeras línguas, estudado e aclamado por mais de um século. Machado de Assis foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, e sua obra Dom Casmurro, de 1899, é leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira conhecer a literatura nacional. Pergunta de número 5. Durian, gaki, akebia e salak são tipos de quê? A. Animais. B. Flores. C. Comidas. D. Frutas. A resposta correta é a letra D. Durlan, gaki, akebia e salak são tipos de frutas. Elas são encontradas em alguns lugares do mundo e algumas delas têm particularidades bastante esquisitas. A durlan, por exemplo, que é apreciada na Ásia, apesar de seu sabor bastante agradável, possui um odor terrível e por isso é proibida em alguns lugares públicos. Pergunta de número 6. Qual a operação oposta à da potenciação? A. Derivada. B. Divisão. C. Subtração. D. Radiciação. A resposta correta é a letra D. A operação matemática que é o oposto da potenciação é a radiciação, assim como a divisão é o inverso da multiplicação. Pergunta de número 7. Qual o nome da espaçonave que levou a primeira tripulação que pisou na Lua? A. Apollo 10.
B. Apolo 11, C. Apolo 12, D. Apolo 13. A resposta correta é a letra B. Apolo 11 foi um voo espacial tripulado norte-americano responsável pelo primeiro pouso na Lua. Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin aterrissaram o módulo lunar Eagle em 20 de julho de 1969. Armstrong tornou-se o primeiro humano a pisar na superfície lunar 6 horas depois, já no dia 21, seguido por Aldrin 20 minutos depois. Qual o nome da famosa cantora brasileira que faleceu em um acidente aéreo na última semana, no dia 5 de novembro de 2021? A. Marília Mendonça, B. Anitta, C. Ivete Sangalo, D. Ludmilla. A resposta correta é a letra A. Marília Dias Mendonça, nascida em 22 de julho de 1995, foi uma cantora, compositora e instrumentista brasileira que era um verdadeiro fenômeno da música nacional. No dia 5 de novembro de 2021, Marília faleceu devido a um desastre aéreo quando o avião em que estava caiu próximo à cidade de Caratinga, onde iria se apresentar. Pergunta de número 9. Qual é o planeta do Sistema Solar que é muitas vezes descrito como planeta vermelho? A. Marte, B. Mercúrio, C. Vênus, D. Saturno. A resposta correta é a letra A. Marte é o quarto planeta a partir do Sol e o segundo menor do Sistema Solar. Batizado em homenagem ao deus romano da guerra, muitas vezes é descrito como planeta vermelho, porque o óxido de ferro predominante em sua superfície lhe dá uma aparência avermelhada. Pergunta de número 10. Qual dessas palavras está escrita corretamente? A. Embaçado, B. Subsídio, C. Chilique, D. Enxergar. A resposta correta é a letra B. A palavra que está escrita corretamente nessa questão é a palavra subsídio. As outras palavras estão escritas incorretamente. Embaçado é com C cedilha, chilique é com CH e enxergar é com X. Pergunta de número 11. Qual desses deuses listados não é um deus grego? A. Atena, B. Vidar, C. Selene, D. Zeus. A resposta correta é a letra B. De acordo com a mitologia nórdica, Vidar, que é um deus nórdico, é o deus silencioso, filho de Odin, pai de todos, e da gigante Grid, e irmão de Vale. Em suma, Vidar é alto, bonito e forte, tem uma espada de lâmina larga e uma armadura com um sapato de couro especial. Pergunta de número 12. Qual desses países abaixo não é banhado pelo mar Mediterrâneo? A. Montenegro, B. Espanha, C. Bulgária, D. Croácia. A resposta correta é a letra C, Bulgária. O mar Mediterrâneo é um mar do Oceano Atlântico localizado ao norte da África, sul da Europa e oeste da Ásia. O Mediterrâneo é o maior mar interior do mundo. Na Europa, os países banhados pelo mar Mediterrâneo são Espanha, França, Mônaco, Itália, Malta, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Albânia, Grécia e Turquia. Pergunta de número 13. Quantas vezes o Brasil foi campeão mundial de futebol masculino? A. 3 vezes, B. 4 vezes, C. 5 vezes, D. 6 vezes. A resposta correta é a letra C. O Brasil foi 5 vezes campeão mundial de futebol masculino ao ter vencido as edições de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 da Copa do Mundo de Futebol da FIFA.
Pergunta de número 14. Qual a moeda oficial da Índia? A. Lira. B. Rublo. C. Rúpia. D. Euro. A resposta correta é a letra C. A rúpia é a moeda oficial da Índia. O nome dessa moeda é originado do sânscrito Rupiakan, que significa moeda de prata, pois originalmente ela era baseada no valor da prata. Com o tempo a relação mudou para um câmbio flutuante de acordo com o mercado internacional. Hoje, uma rúpia equivale a 7 centavos do real brasileiro. Pergunta de número 15. Qual dessas palavras em espanhol não tem relação com substantivos de família? A. Abuelo. B. Padre. C. Hijo. D. Osso. A resposta correta é a letra D. A palavra osso em espanhol significa urso. Já as outras palavras realmente são substantivos de parentesco familiar. Abuelo é avô, padre é pai e hijo é filho. E aí pessoal, como foram no quiz de hoje? Gostaram? Acertaram bastante? Diga tudo aí pra gente nos comentários. E se curtiram o vídeo, não deixe de compartilhar ele com todos os seus contatos, hein? Se você quer continuar ampliando seus conhecimentos, clica aí no botão de se inscrever e entra agora pro nosso time. Por hoje era só, fiquem aí com 2 recomendações de vídeos que vocês vão gostar de ver na sequência. Um abração para todos vocês e tchau!